best-seller do livro Passos de Coragem. Sou oficial de justiça há 11 anos no Tribunal de Justiça de Rondônia e fui vítima de violência doméstica, que me trouxe a criar esse canal. E também seguir aí conversando com vocês toda semana, às quartas-feiras, às 20h30, no horário de Brasília, 19h30 no horário de Rondônia, Porto Velho, que é onde eu moro, de onde eu sou, né? Uma boa nortista aqui, então de vez em quando vocês vão ver escapar humana aí, tá tudo certo. Queridos, é o seguinte, vou começar a nossa transmissão aqui também pelo Instagram. Eu prometi que iria fazer a live. O Instagram deu uma atualizada, né? E daí a gente fica meio perdido. Deixa eu ver aqui. Depois que atualizou, é a primeira live que eu faço. Pronto, achei, já mexi. Manhã ligeira. Então, hoje, boa noite, bem-vindos, queridos do Instagram, Gaudiana Silva aqui. Hoje é dia de Fala Gal, nossa live toda quarta-feira, né? E a partir de hoje temos cenário novo. Olhem aí o fundo, gente. Ainda estou arrumando, tá? Montaram ontem aqui meu escritório na casa nova, então tô me habituando ainda, não consegui arrumar. Coloquei meus 3 livros ali. O quarto já foi lançado semana passada, mas ainda não chegou o meu exemplar pelo correio, mas daqui a pouco vai estar ali. Então, nosso cenário aí com todos os meus livros, tudo que eu mais gosto. Esse aqui vai ser o nosso cantinho de lives. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Boa noite, gente. Quem está entrando, muito obrigada pela presença, pela honra de estar aqui comigo. Faz um favor para mim, já me fala de qual cidade você é, qual estado, tá bom? E hoje nós vamos falar de por que não somos amadas. Onde que a dependência emocional nos coloca? Em que lugares que a dependência emocional nos leva, nos faz ficar presas, né? Nos faz não sermos amadas da forma como nós merecemos. Então, por que eu não sou amada da forma que eu mereço? Bem-vinda, galera de Brasília, bem-vinda, bem-vinda. Coloca para mim sua cidade, seu estado, que eu quero saber. Quero saber quem é que está comigo aqui nessa noite. Hoje, para quem não sabe, contextualizando, é quarta-feira. Bahia! Eita, o povo da Bahia retado sempre está aqui comigo. Bem-vindos. Gente, toda quarta eu faço essa live, tá? Que chama Fala Gal. Já tem 2 anos e quase 3 anos. 3 anos a gente vai completar em fevereiro de live. Toda quarta-feira sem falhar. Hoje eu estou ao vivo também no YouTube. E a gente vai falar, o tema da nossa live é a dependência emocional. Por que não somos amadas da forma correta? Paraíba, eita, galera da Paraíba, beijo, amo a Paraíba. Acho que no final do ano eu vou para aí, hein? Devo dar uma andada aí na Paraíba, amo Paraíba. Gente, tudo começou o tema da live hoje. Vou contar para vocês bem rapidinho. Domingo eu estava passeando com meu filho e vi esse livro na livraria, por acaso, Agressão. Quem não sabe, esse canal fala de violência doméstica e relacionamentos. A gente fala de direito das mulheres, violência de gênero, violência doméstica, tudo isso a gente aborda aqui no canal. Então, é um canal voltado para mulheres. E esse livro me chamou muita atenção. Agressão, o nome dele, é da Ana Paula Araújo, aquela ex-jornalista da Globo, não sei se ainda está, enfim, me perdoem se eu estiver errada, mas é dela o livro. E é uma pesquisa de 4 anos que ela desenvolveu em várias áreas do Brasil, estados, entrevistando vítimas de violência doméstica. E uma parte me chamou a atenção. Eu postei até o vídeo hoje no meu feed lendo esse livro, uma parte. Se você ainda não viu, corre lá no feed depois que acabar a live e comenta lá o vídeo. Então, ela fala sobre a dependência emocional. Então, fica a dica do livro, tá? E a base da live de hoje é esse livro. A dependência emocional nos leva a lugares em que nós viramos escravos de outras pessoas. E, Galjana, o que é a dependência emocional? Alguns psiquiatras já dizem, né, estudos psiquiátricos já dizem que a dependência emocional é um transtorno mental.
Mas o que que é a dependência emocional? Eu não sei. Será que eu sou dependente emocional? Então, eu vou citar alguns exemplos, porque a dependência emocional ela tem vários fatores. Você pode ter um fator, pode não ter outro. É um outro livro que eu li também que se chama Codependência, não está aqui, está pela casa. Também explica isso, que já é de uma autora americana. Já explica isso, que você pode ter um ou mais fatores de dependência emocional. Mas quais são esses fatores para você entender se você é ou não é uma dependente emocional? Em primeiro lugar, que a Ana Paula Araújo falou aqui no livro, que eu achei sensacional, você passou por um relacionamento abusivo? Se você passou por um relacionamento abusivo, você é uma dependente emocional. Se você passou por mais de um relacionamento abusivo, então certamente você tem esse transtorno mental, que é a dependência emocional. E aí ele pode advir de feridas da infância, de abusos, de vários fatores que geram ali uma necessidade de ter uma pessoa ao lado, uma necessidade, e seja relacionamento amoroso, romântico, ou seja relacionamento familiar, de amizade. Então, você tem dependência de sempre estar servindo alguém, porque você só sobrevive se você estiver atrelada à história de alguém. Vocês estão conseguindo me compreender? Me fala aqui no chat se vocês estão compreendendo. Comenta aqui, vai comentando. E se tiver dúvida também, vai mandando, que daqui a pouco eu respondo. Então, a dependência emocional é quando eu preciso da vida de alguém para viver, porque a vida da outra pessoa é mais interessante, mesmo que eu não pense assim. Mas eu sempre estou preocupada com o problema da outra pessoa, seja o parceiro romântico, né, que é o nosso tema aqui. Então, é sempre o parceiro romântico que tem um vício, então eu estou preocupada em resgatar ele do vício, ele do vício. Eu estou preocupada em fazer ele economizar dinheiro, eu estou preocupada em fazer ele parar de beber, eu estou preocupada em fazer ele ser mais carinhoso, eu estou preocupada que ele brigou na rua com não sei quem, eu estou preocupada por onde ele anda. Então, o tempo todo, se você perguntar da minha vida, eu não sei dizer, mas da vida do meu parceiro romântico, eu sei dizer, porque ele é o primeiro lugar na sua vida. Você não é o primeiro lugar. E olhem que absurdo esse transtorno mental que é a dependência emocional faz a gente viver. E a gente deixa de ser o primeiro lugar na nossa vida, que está errado. O sofrimento que nos inflige amar mais do que ser amado. Ai, Gaudiana, mas ninguém vai amar na mesma proporção. Mas você não quer ser amada? Você não quer ser cuidada? Ou você quer só cuidar dos outros? E aí eu vou pedir licença para vocês para ler esse trecho do livro, que é bem legal. Eu falei no vídeo, mas eu vou trazer aqui para quem ainda não viu no feed. A dependência emocional não chega a ser uma doença, mas pode ser um transtorno. A psiquiatra tem catalogado. Eita, hoje eu estou enrolada de língua, gente, vão me desculpando. A psiquiatria tem catalogado o transtorno de personalidade dependente, tá vendo? Caracterizado por quais são os sintomas? Tendência sistemática de deixar os outros tomarem as decisões por você. Isso é o quê, gente? Relacionamento abusivo. Qual é a vítima de violência doméstica que o parceiro ou a parceira não mandava na vida dela? Não controlava. E por que ela está naquele lugar de se submeter ao controle? Porque é dependente emocional. A outra característica de um dependente emocional, medo de ser abandonada. Sabe aquelas pessoas que não conseguem ficar sozinhas de forma alguma? Aquelas pessoas que têm que estar o tempo todo num relacionamento ou ligado a alguém, ficando com alguém. Sempre tem que ter alguém tampando aquele buraco. Mas sabe que buraco é esse? É o buraco que tem dentro dela, que ela mesma não consegue preencher. E ela acha que é a validação externa, o parceiro que vem de fora, as outras pessoas. Boa noite, Pamela. As pessoas vão preencher e nunca preenchem. Então, o medo de ser abandonada, abandonado, é um sintoma da dependência emocional. Outro sintoma, percepção de si mesmo como fraco. Sabe aquelas mulheres que elas dizem, não, eu não consigo viver sem ele. Eu preciso dele. Mulher que não sabe pagar uma conta sozinha. Mulher que não dirige, porque o marido leva para lá e para cá. E ela se acha fraca na cabeça dela, entende?
Então, ela tem aquela necessidade de estar o tempo todo acompanhada ali, sabe? Parece que se ela se separar, Deus me livre. Se o homem largar ela, Deus me livre. O mundo acabou. Que ela não consegue sobreviver sem aquele homem, porque ela se acha fraca sem estar num relacionamento. Também se vê como incompetente. Ah, eu não sei pagar uma conta. Ah, eu não vou conseguir sustentar minha casa. Eu não vou conseguir tocar minha vida. Eu preciso ali de um parceiro. Então, mulher que nunca fica sozinha. Não consegue. Sintomas de dependência emocional. Outro sintoma também, submissão à vontade do outro. Comeu, não leu o pau... como é que é? Escreveu, não leu o pau comeu, aquele ditado de 1900 antigamente, mas eu gosto de trazer esses ditados populares, principalmente os mais antigos, que são os que eu sei, que a minha família fala muito, falava. E por que eu tô falando isso? Tipo assim, submissão. O cara falou que é A, é A. Ela não consegue, não é o termo, não é discutir, mas ela não consegue colocar limites, ela não consegue falar a vontade dela. O parceiro diz assim, é assim, acabou. Ela não tem força emocional para conversar. Ela não tem força emocional para colocar limites em qualquer situação que a desagrade ou que ela não concorda. Então, é a submissão total à vontade do outro. Gente, isso tudo é dependência emocional. Então, recapitulando. Deixar outros tomarem as decisões da sua vida por você. Medo de ser abandonado. Percepção de si mesmo como fraca. Percepção de si mesma como incompetente. Submissão à vontade do outro. E assim, você não precisa ir necessariamente no médico para receber esse diagnóstico. Mas a Ana Paula Araújo fala aqui, se você passou por mais de um relacionamento abusivo, você é considerada uma dependente emocional. E aí eu me coloco nesse lugar, porque eu passei por 2 seguidos, que eu chamo no meu livro Passos de Coragem, que está ali, de relacionamento rebote. Então, eu tive essa característica, né, depois de um período de vulnerabilidade, de não conseguir ficar sozinha. Perdi meu pai no Covid, entrei no relacionamento abusivo, saí, entrei em outro relacionamento abusivo. E quando eu me vi no lugar de traição, eu saí daquilo. E eu achava que eu não ia sobreviver sozinha. Gente, aí vocês olham, nossa, uma mulher tão forte, tá aí na internet falando de relacionamento, fazendo vídeo, passou por isso? Passei. Sempre fui uma dependente emocional, não me enxergo dessa forma. Mas houve um momento da minha vida que eu estive tão vulnerabilizada que eu me tornei uma dependente emocional. E aí, obviamente, sofri pra caramba para poder ver que eu tinha vida sem outras pessoas no meio, né? Até aceitar ali a solidão, foi também um medo de me envolver com outras pessoas e quebrar a cara. E aí eu falei, o que está me conectando com esse tipo de gente? Porque não era assim. Tem alguma coisa errada. E aí eu levei para minha terapia, né? E fiz outros tipos de terapia também. Fiz até com a Beth Mendes, que vocês sabem que é uma das minhas terapeutas. Eu sempre indico, a gente faz live junto, procurem Beth Mendes, maravilhosa. Tem live minha no feed com ela. E aí eu tive que me tratar mesmo na terapia, para tratar as feridas que eu tinha ali que estavam me conectando com aquilo, para tratar as minhas fragilidades, onde na minha cabeça de dependente emocional eu achava que eu precisava ter um parceiro para sobreviver, porque a dor que eu sentia da perda do meu pai, a dor que eu sentia de ter passado por um assédio moral, a dor que eu senti, as dores que eu sentia eram tão grandes e eu não queria olhar para elas. Então eu ficava ocupando a minha vida, o meu tempo, a minha cabeça com preocupação com o outro, que era a pessoa que estava ali comigo, independente de quem fosse. Isso é ser um dependente emocional. E aí, trazendo para o hoje, que eu também falei nos meus stories, eu estava no salão e aí a moça falou para mim assim, eu achei tão bonita ela dando testemunho, contando da vida dela e dando testemunho, e eu me identifiquei. Ela falou assim, eu sempre quis ser amada, mas apesar de eu ter sido casada, e aí foi um casamento abusivo, e depois eu me envolvi com outro cara abusivo em seguida, por pouco tempo, mas foi, eu resolvi ficar sozinha. Mas eu sempre entendi, olha essa frase, eu sempre entendi
que eu mereço ser amada. Eu sempre tive comigo que eu iria ser amada. Eu sempre me coloquei no lugar de que eu merecia ser amada. Eu nunca aceitei o fato de que eu não iria ser amada, porque eu sei que eu mereço ser amada. Você tem essa consciência com você de que você. Gente, eu estou no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo, tá? Por isso que de vez em quando o olhar muda. Mas você tem essa consciência com você de que você merece ser amada? Me diga. Fala aqui nos comentários para mim. Você aí que está me assistindo. Você acha que merece ser amada? Ou você está aceitando qualquer coisa? Porque você é dependente emocional. Porque você não consegue ficar sozinho. Quais os abusos que você está tolerando porque você acha que não vai conseguir ser amada? Então é melhor ter qualquer coisa do que não ter nada. E aí eu faço essa pergunta bem bruscamente, porque tem muita gente nesse papel. Eu já estive nesse papel. De chegar a ficar até com uma pessoa que eu não gostava, porque eu não queria ficar sozinha. Porque eu achava que eu tinha que apresentar para a sociedade alguém que estivesse ali do meu lado. Como pode uma mulher de 30 e poucos anos, né, sozinha e tal, todo mundo tem família e eu não tenho, e eu vou formar uma família e vou... Cilada total, gente. E aí eu comecei a me enxergar num lugar em que eu não era feliz, que eu não amava, que eu não gostava, mas eu era dependente emocional daquela pessoa. Que eu queria ter uma companhia. Eu queria ter uma ocupação para minha cabeça, de preocupação de cuidar daquela pessoa. Eu também fui expulsa de casa, tá? Também fui expulsa de casa. 34 anos eu tinha na época. Hoje eu tenho 37, tem 3 anos isso. Também fui expulsa de casa, com 11 dias de casamento. Mas essa história aí eu conto no meu livro Passos de Coragem, porque se eu for falar na live sobre só essa história, vai uma live de 3 horas aí. Mas tem alguns vídeos que eu conto, procurem. Mas eu tô devendo para vocês um vídeo contando a minha história, com detalhes. Porque eu sei que não é todo mundo que tem acesso ao livro, então... Mas tá à venda na Amazon, meu livro, tá, gente? Passos de Coragem tá ali, que eu conto a minha história de vítima da violência doméstica. Mas, assim, quantas pessoas estão vivendo no modo automático? Estão num relacionamento que elas não são felizes. Também nesse livro da Ana Paula Araújo, Agressão, eu achei fantástico um dado que ela trouxe. E aí, gente, por mais que a gente leia, esse livro é top. O meu livro também é top. A Pamela está falando do meu livro, Passos de Coragem, que ela é minha leitora. É minha seguidora e é minha amiga pessoal também. Por mais, gente, que a gente lide todos os dias com violência doméstica, que é o meu caso, que estude, que fale, que esteja em seminários, palestras, leia livros, sempre tem um ponto de visão diferente. Por isso que eu gosto de sempre estar atualizada e sempre estar lendo, né? Até para falar pontos verdadeiros para vocês e estar sempre preparada para ajudar vocês também com informação, que esse é o objetivo do canal, vocês mulheres. Só que aí é o seguinte, ela fala uma estatística que eu ainda não tinha ouvido em canto nenhum, não tinha lido em canto nenhum, que a maioria das mulheres que não denunciou a violência doméstica, aí vou dizer para vocês, se vocês ainda não sabem, a maioria dos casos, 60% dos casos são subnotificados. O que é isso? Que as mulheres não denunciaram na delegacia. Então, os números alarmantes que vocês veem por aí no Brasil, nos sites, no Instagram, em todos os lugares, não são a realidade. Só representa ali cerca de 40% dos casos que são os denunciados. 60% não são denunciados ainda. E esses 60% são mulheres que ainda não se deram conta que estão em relacionamentos abusivos, mesmo tendo 10, 15, 20 anos de relacionamento. Sabe por quê? Porque nós fomos criadas, nós fomos moldadas para acreditar que relacionamentos abusivos são normais. Que apanhar do marido, que eu tô com medo da live cair, né? Que ser agredida, que todas as violências, violência psicológica, violência moral, violência sexual,
violência patrimonial, né? Que todas essas violências devem ser toleradas pela mulher, quando nunca deveriam ter sido toleradas pela mulher. E até hoje a gente encontra resistência para falar sobre esse assunto, né? Seja na internet, seja nas rodas de conversa, seja na academia, seja em qualquer lugar. Até entre as mulheres a gente encontra resistência para falar sobre isso. Porque é muito difícil você reconhecer o seu pai como um abusador da sua mãe, é muito difícil você reconhecer o seu marido como um abusador de você, um agressor, o seu vizinho, o seu amigo que agride a esposa dele, o casal que circula dentro da sua casa, que o cara é abusivo, maltrata a mulher, e você sabe, e aí você tolera, porque você acha que em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher. Vocês acham que inventaram esse ditado por quê? É o ditado das relações abusivas, que são toleradas pela sociedade. Então vejam, 2025 é o ano. Em briga de marido e mulher a gente mexe a colher? Sim. E aí eu vou caminhando para o final da live, mas não vou finalizar agora, mas tem uma observação muito poderosa para fazer sobre o caso que está repercutindo em vários jornais aí e vem de encontro com essa análise da dependência emocional. Gente, com licença. Me desculpem, perdão. Já vou ler todos os comentários, mas vão comentando, gente. Eu fico muito alegre com os comentários de vocês. Eu acho que a live está repercutindo e eu gosto muito de comentar no final e dar resposta para vocês e também fazer observações, tá? Então, comentários são muito bem-vindos. E me digam quais são as cidades que vocês estão, estado, eu quero saber. Mas falando de dependência emocional, olha só um exemplo, gente, que está aí na cara para todo mundo ver. Está todo mundo vendo, na verdade, só a pessoa que ainda não está vendo, porque a vítima de violência doméstica, ela sempre é a última a aceitar a situação. Todo mundo ao redor já percebeu e ela ainda não percebeu. Obviamente, quando ela não esconde, quando ela já não está isolada ali socialmente, que é o que o agressor faz. Mas para caracterizar a situação, veja um caso da Marcela, a Miss Gramado 2025, e o dado da Olabella. Está em todos os jornais aí, todo dia, está em todas as manchetes, em todos os sites de fofoca, Instagrams e TikTok, etc. Todas as redes estão falando deles. Diariamente estão notícia nova. E ela chegou aí para a televisão domingo, no Domingo Espetacular, para falar que não houve agressão. Só que, no momento da agressão, ela gravou vários vídeos, tirou várias fotos e mandou para as amigas. E uma dessas amigas resolveu denunciar, porque expôs na internet, entendeu? Além disso, quando aconteceu a situação no sábado de agressão, no sábado já retrasado, os vizinhos ouviram os gritos, a confusão e chamaram a polícia no prédio dela. Não foi ela que chamou, foram os vizinhos. Então, ela fala na entrevista, que eu assisti um pedaço, que ela não queria ir para a delegacia e o policial disse que ela ia ter que ir. Então, tipo, ela nunca quis denunciar. Mas, gente, 2 pontos para analisar nesse caso dessa moça. E aí o pessoal está atacando o pau nela na internet. Vou pedir licença para defender ela, mas só quem já esteve no lugar de vítima e dependente emocional, por esse motivo da live, sabe e entende um pouco do que essa moça está passando. Na cabeça dela já foi estabelecida uma dependência emocional. O perfil do cara é de abusador, então ele faz um love bombing, ele chegou perfeito na vida dela, amoroso, carinhoso e tal. Ela está num momento em que ela foi sim violentada, né? Foi agredida, tem as marcas, gente, tem os vídeos, tem as fotos dela toda roxa. Aí ela veio dizer que ela é muito branquinha, que qualquer coisa ela fica roxa, que não sei. Sabe aquela história de que, tipo, ai, cai da escada, o soco no olho da mulher que foi vítima? É o que ela está vivendo. E eu enxergo ali claramente, posso estar errada, gostaria que estivesse, mas não acredito que estou. E eu falei isso desde o primeiro vídeo que eu fiz. Falaram, ai, fake news, fake news. Eu falei, não é, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. No domingo de manhã, menos de 12 horas depois, vazou os vídeos dela que a amiga publicou, dela mandando os vídeos, né, sendo agredida, as discussões e tal. Resumo, o que eu quero dizer? A Marcela hoje passa por um processo de dependência emocional. Ela não entende o que ela está vivendo ainda.
Ela está no olho do furacão. E essa moça, pelo isolamento social e pela manipulação que ele faz na cabeça dela, porque ele não sai de cima dela nem um minuto, para não deixar nem ela pensar, que é isso que o homem agressivo abusador faz, ele não está deixando ela respirar para ela não ter tempo de pensar. Porque, gente, o abusador é assim. Ele briga, te escorraça, termina contigo, não sei o que, dá horas, dá poucos dias, menos de uma semana ele já está lá em cima de você de novo, te amo, me perdoa, não sei o que. Porque ele não te dá tempo de pensar, de absorver, de querer largar ele, não dá tempo de você respirar. E é o que está acontecendo com essa moça. Parem para analisar. Exatamente, ele não deixa ela pensar. Eu passei por isso, gente. Eu sei, eu vivi na pele. Quantas aqui não viveram na pele ou que vão nos assistir? Ou que se sua amiga está passando, você clica aqui no aviãozinho e já manda para ela assistir a live. Sabe? Live curtinha, necessária. Então, o dependente emocional, ele tem sempre a necessidade de estar ali. Essa moça, eu tenho certeza que ela tem outro sintoma clássico de uma vítima de violência doméstica. Ela está se sentindo culpada pelo que aconteceu. Terrível, né? Exatamente. Só quem passou conhece. Só quem passou entende o que ela está passando, sem condenar. Então, assim, ela ainda não conseguiu respirar, ela ainda não conseguiu pensar, e ele está o tempo todo ali em cima, bombardeando. Você vê, ela foi dar entrevista com ele junto. Por que ela não foi sozinha? Porque se apertasse ela um pouquinho, sem ele estar perto, ela ia abrir. As cenas estão lá, ela filmou. Entendeu? Então, a vítima, no momento, ela entende, ali, no momento da agressão, ela entende. Mas depois, gente, de tanto o cara ficar ali, ó, a mulher acaba perdoando, a mulher acaba até se culpando, porque ele fala: olha o que você me fez fazer. Entendeu? E a dependência emocional é isso. Você se preocupa mais com o bem-estar do teu agressor do que com o seu. E aí você continua naquele lugar ali, porque romper o ciclo da violência doméstica não é fácil. Se fosse fácil, nós não tínhamos mulheres que são dependentes emocionais há 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos. E eu estou falando de mulheres que, além da independência financeira, estou falando de mulheres que não precisam do homem para viver. Mulheres que bancam uma casa sozinha. Mulheres que são famosas, Cíntia Chagas, a loira lá da Band também, né? Apresentadora, meu Deus, fugiu o nome agora. Eliana passou por violência doméstica. A outra loura, que está com Edu Guedes, fugiu o nome agora, gente. Me perdoem. Mas, assim, vários casos. O caso da Cíntia Chagas, inclusive, estou muito feliz que o agressor, o suposto agressor, foi indiciado hoje pelo Ministério Público, que nós, vítimas de violência doméstica, sabemos também como demora no nosso país que esses homens, esses canalhas, sejam indiciados e respondam o processo finalmente. O meu até hoje não respondeu, não sei por quê, fica a cobrança aí, MP. E eu falo porque eu sou oficial de justiça, às vezes eu vou intimar a mulher 2 anos depois. Aí a mulher, nossa, isso ainda, eu nem lembrava mais disso. Ah, eu não quero ir na audiência, porque demora tanto, 6 anos, demora tanto, que a mulher fica até com medo de ir lá, ai, deixa isso quieto, já passou, ai, eu não quero que ele volte a me perturbar, entendeu? Eu também adorei que ele foi indiciado. E eu quero que ele seja condenado. Não só ele, como todos os homens que são abusivos. Gente, vamos para as nossas dúvidas, para a gente ir caminhando para o final. Quem tiver dúvida, a hora é agora de mandar aí, tá? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Fico muito feliz pelos comentários. Galera de Brasília, galera de Canudos, na Bahia. Bem-vindos, Distrito Federal. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada por vocês serem tão maravilhosos comigo, prestigiarem. Pamela falando do livro. Meu livro Passos de Coragem está à venda no site da Amazon, gente. A Souza aqui também falando que passou por isso, que é terrível, que ele não deixa ela pensar, também acho que é isso, que essa moça ainda não teve tempo de mensurar, de digerir tudo que ela passou e que ela continuou passando, porque, vou te falar, logo, logo ele vai agredir ela de novo, se ela continuar nesse lugar, infelizmente. E é por isso que muitas mulheres acabam se tornando vítimas de feminicídio, são mortas pelos seus parceiros.
No livro também da Ana Paula, só para a gente finalizar, eu achei bem interessante que ela traz várias histórias das entrevistas das mulheres que foram vítimas que ela fez. Gente, leiam esse livro. Estou ganhando nada, mas é fantástico. E leiam o meu também, Passos de Coragem. E aí, ela fala da Rosana, da primeira personagem, que ela foi agredida pelo marido, teve perna quebrada, não sei o quê, separou, finalmente, depois de anos, entrou no segundo relacionamento, o cara fez pior porque ela estava grávida. E aí ela terminou várias vezes, chegou a denunciar, e o cara pedia para voltar, pedia, vamos ter uma conversa. Na conversa, ele fez até cárcere privado com ela. Então, tome muito cuidado. E se você tem uma amiga que está passando por isso, encaminha para ela agora. Muito cuidado com essa chance que você vai dar para ele de conversar. Com essa chance que você vai dar para ele de encontrar, seja num local público, na carona que você vai dar para ele, porque ele foi de Uber, é o caso da personagem do livro, a Rosana. Eles se encontraram num local público, e aí eles usam essa tática, né, para você não ficar com medo e aí encontrar ele. Aí você conversa no final, me dá uma carona, não estou conseguindo um Uber. Ela deu a carona à personagem. E é fato verídico, tá? Baseado em fato real. Ela só alterou o nome da personagem. O cara entrou no carro, fez o quê? Tomou o carro, dirigiu, levou ela para casa dele, manteve em cárcere privado, torturou. Foram achar ela 3 dias depois quase morta. Então, assim, cuidado com as chances que vocês dão, com as conversas que vocês acham que vai resolver, quando não vai resolver. Só tem 2 saídas quando você é uma vítima de violência doméstica, quando você vive um relacionamento abusivo. Ou você sai morta, ou você abandona essa pessoa de uma vez, corta o contato totalmente, contato zero. Nenhum relacionamento, nenhuma conversa, nenhuma amizade, bloqueia, some da vida dessa pessoa e tira essa pessoa 100% da sua vida. Não existe amizade, não existe respeito, não existe relacionamento com homem abusivo, tóxico, agressor. Não existe. É contato zero. Ou então só vai acabar quando você sair de lá morto. Tá bom? Essa é a minha dica final para vocês. Tem dúvida aqui, vamos ver. Me tire uma dúvida. Se Adão comesse primeiro. Ai, mano, veio meter essa uma hora dessa na live. Ai, amigo, vou nem ler. O seu é maravilhoso, Lima Taxa. Obrigada, doutora Linda Delfiol, minha amiga querida. A Chay falou: recebi ofensas e ameaças por uma pessoa aleatoriamente, só porque não dei confiança para o cara, pois sou casada. Nesse caso, Chay, eu acho que você já sabe porque você trabalhou comigo, né? Mas vamos a teu exemplo para várias outras mulheres. Isso é o crime de stalking. Quando a pessoa te persegue, seja na vida ou seja através das redes sociais, fica te mandando mensagem, fica te perseguindo, fica te ameaçando. Então, você consegue denunciar na delegacia, seja indo na delegacia ou seja no site da delegacia virtual do seu estado. Basta jogar no Google Delegacia Virtual do Estado de Rondônia, onde eu moro, por exemplo, São Paulo, Bahia, Distrito Federal. Delegacia virtual que vai abrir. Registra o boletim de ocorrência lá. Bota o print das mensagens. Mas eu não sei quem é. Você vai colocar o print das mensagens, o print do perfil, que você tem que tirar o print imediato, colocar tudo lá, que aí você faz a denúncia na rede social, se for rede social, que a delegacia vai investigar, inclusive vai conseguir o IP desse computador, desse celular, e vai descobrir quem é essa pessoa. Então, crime de stalking tem pena, é um crime, tem pena, não aceite ser perseguida, não aceite ser ameaçada. A Tânia falou: tenho irmã que o esposo dela recebe espíritos da Umbanda, ela está com medo. Aí, realmente, gente, tratamento, né? Tem que procurar. Pode ser espírito, pode ser qualquer justificativa. Não aceite violência. E não fique com uma pessoa que está sendo violenta, seja qual for o argumento, a justificativa, porque estava bêbado, porque recebeu espírito, com todo respeito a todas as religiões, tá? Não vou falar que eu acredito nem desacredito. Mas não fique com uma pessoa que te desrespeita, que te violenta, porque tem um motivo de uma entidade, de um negócio, sei lá, do que vocês quiserem chamar. Não é justificativa para você aceitar. Depois eu vou olhar o direct, meu amor. Ajudo sim, com certeza. Chay, vou ajudar. Já passei por isso, hoje não quero mais, nem eu quero. Não aceito mais na minha vida um homem
abusivo, não aceito não ser amada, não aceito não ser respeitada. Tem homens que viajam e já deixou a mulher na estrada, sim. Tem homem que... Tânia, bem pontuado. Tem algumas violências que elas não são expressas, mas são violências. Por exemplo, são tácitas, violências tácitas. Vou explicar para vocês o que a Tânia deu um exemplo aqui. Tem homem que leva você para viajar, briga com você, abre a porta do carro e manda você descer e te deixa no meio da rua, te deixa no meio da estrada. Tem homem que começa a discutir dentro do carro, acelera o carro com você dentro para te deixar com medo, com seus filhos dentro para deixar com medo. Então, esse tipo de violência aí, o cara esmurra a parede, isso tudo é violência. Ele ainda não chegou em você, mas ele está te deixando com medo. Então, tudo que te inflige medo, sofrimento, é violência, tá? Daqui a pouco eu olho já quando finalizar a live. De nada, meu amor, mas eu vou te orientar direitinho. Gente, então é isso. Nenhuma violência é tolerável, seja qual for o argumento. E outra coisa, quem já foi vítima sabe. O homem abusivo, ele vai inventar 1001 argumentos para justificar o comportamento dele. Eu passei por isso. Ai, estou estressado com o meu trabalho. Ai, tiraram a minha promoção. Ai, diminuíram o meu salário. Ai, bati o carro. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Ai, estou tomando um remédio. Ai, estou tomando uma bomba aí para ficar sarada e estou nervoso. Ai, que não sei o quê. Não interessa. Você não é hospital. Você não é clínica para resolver problema de ninguém. Você não é advogado dele. Você não é polícia, você não é nada disso, você não tem que aguentar abuso. Se o cara tá com problema, você pode apoiar ele, agora aguentar esporro, aguentar violência, aguentar maus tratos, não. Já passei, ele quase me bate, quebrou a máquina de lavar, tá vendo? E a próxima ia ser você, né? Se você não tivesse saído disso aí, graças a Deus que você saiu, parabéns pela sua coragem. Então, são tantos casos, gente, tantos casos. Aqui hoje, graças a Deus, a gente só tem crescido, são mais de 210 mil pessoas me seguindo nas redes sociais, e toda semana chega muita gente. E nós temos muitas vítimas de violência aqui, muitas mulheres que foram vítimas, alguns homens que são os haters, né, que vêm aqui falar abobrinha, e aí eu não dou palco para, não bato palma para doido, já falei para vocês, né? Então pode falar aí que eu não vou ler, não vou perder meu tempo, né? Eu acho que mentalidade a gente muda de quem quer crescer, quem quer evoluir, quem quer melhorar. Se você acha que vive dessa forma e está bem para você, você está certo, bom para você, paciência, eu não tenho que lidar com isso, e a pessoa que está com você também não tem que lidar, então boa sorte para você, que um dia vai responder se está fazendo coisa errada, vai responder perante a justiça, perante a delegacia, perante a lei de Deus, e é isso, tá bom? Meus amores, obrigada por estarem comigo nessa noite, tá? Muito obrigada pelo espaço, já passamos aí de 45 minutos de live, tô indo nessa, até quarta-feira da semana que vem. Vou fazer um último aviso, que já é um convite, então hoje minha equipe já me liberou para falar, dia 19 de novembro, daqui 2 semanas, exatamente, daqui 2 semanas, eu vou fazer mais uma aula. Faz tempo que eu não dou uma aula online aqui para vocês ao vivo, então vou fazer uma aula especial que eu estou me preparando aí já tem mais de um mês, que é a nossa aula Recomeço Blindado, em que eu vou te trazer ferramentas práticas, formas de você recomeçar a sua vida amorosa sem medo, sem frustrações, se blindando para não ser enganada, para não ser machucada, mas de uma forma leve, dizendo que você merece ser amada. Então, dia 19 de novembro, eu vou estar com vocês, é véspera de feriado, não tem desculpa para você não assistir a aula. A aula é de graça, obrigada. A aula é de graça, eu quero que vocês se inscrevam no link da bio, tá? Para vocês receberem um e-mail lá no dia com o link direitinho da nossa aula, que a aula vai ser num link fechado, para a gente poder gravar e fazer um negócio bem legal, é exclusivo para quem se inscrever, tá? 19 de novembro, 20 horas é a nossa live. Nossa live não, nossa aula, Recomeço Blindado. Espero vocês, quero que vocês se inscrevam, tá? Deus abençoe. Gente, muito obrigada por tudo. Até a próxima. Envie essa live para quem precisa. Tchau, tchau.
Mais de 150 mil pessoas, 150 pessoas, um dia, um dia. Mais de 150 pessoas a nossa live, fantástico estar com vocês. E é isso, muito obrigada pela presença. O link está na descrição do meu perfil aqui do YouTube, para você se inscrever na minha aula, 19 de novembro, 20 horas, recomeço blindado. Espero lá.